Lá pelos idos de 2008, eu fui até uma livraria e fui atrás de um livro muito famoso na época, que estava fazendo muito sucesso, recorde de vendas. E a moça da livraria, muito educadamente, disse que havia acabado, se esgotado por conta por conta da imensa procura, né? Então eu deixei meu nome com ela, deixei reservado ali, e ela, 2 meses depois, ela me ligou, lá para março de 2008. Então eu consegui adquirir o livro com essa pequena dificuldade. Além do preço, ele custava em torno de R$ 50. Lembrando que na época, em 2008, o salário mínimo era por volta de R$ 500. E eu ganhava um salário mínimo, eu gastei 10% do meu salário nesse livro. Seria o equivalente a hoje da gente gastar uns R$ 130 num livro, né? Mas eu comprei um investimento porque na época eu estava querendo muito ler esse livro. E qual é o livro? Esse daqui, Deus um Delírio, de Richard Dawkins. Eu lembro que eu li esse livro, apesar de ser um pouco extenso, tem por volta de 500 páginas. Eu acho que foi o meu primeiro, tirando O Senhor dos Anéis, que eu li na adolescência, né? Se foi logo depois, tirando O Senhor dos Anéis, como eu disse, o meu grande livro, né? Em termos de extensão. E eu li o livro com muita voracidade. Eu acho que em 2 semanas eu terminei. É um livro relativamente fácil também, mas para mim na época não foi, eu não tinha tanta, é, tanta experiência em leitura, né? E também eu era muito novo, né? Tinha 20 anos enfim. E na época, como eu já era uma espécie de militante ateu, na época para mim esse livro foi maravilhoso, porque casou com tudo aquilo que eu acreditava na época em termos de como um ateu deveria agir no mundo, através de militância e coisa do tipo, sempre em confronto e etc. Mas hoje, 15 anos depois, eu reli esse livro com muita dificuldade. Essa é a terceira vez que eu leio esse livro, né? Teve aí no meio da década passada eu li também. Eu não vou lembrar o ano, né? Mas eu li também. Eu li com muita dificuldade porque eu estava achando o livro muito maçante, muito prolixo em alguns pontos. Enfim, na segunda vez que eu li eu já achei isso, mas agora eu achei ainda mais. Eu acho Deus um Delírio, do Richard Dawkins, um livro muito ruim. E eu vou falar para você por que eu acho ele muito ruim. Vamos lá, polêmica, né? Polêmica, eu sei que é isso que todo mundo gosta, mas é, não é bem assim, né? Não quero causar tanta polêmica e se você por um acaso caiu nesse vídeo e gosta desse livro, tente assistir até o fim, porque não é disso que se trata. Eu geralmente não faço vídeos de livros que eu não gostei. Esse, como eu já disse, é a terceira vez que eu leio. É uma leitura um pouco mais madura, né? 15 anos depois que eu comprei esse livro. Mas eu não acho Richard Dawkins um autor desprezível. Eu acho que a obra-prima dele, que é O Gênio Egoísta, é um livro fantástico. Fantástico e, aliás, todo mundo deveria ler. É um livro muito bom. E por ele ser um livro muito bom, quando Richard Dawkins escreveu esse livro, muito se esperava, né? Porque ele era já um autor muito conhecido, pelo menos lá fora, né? Mas no Brasil ele era pouco conhecido. Ele era só conhecido entre a comunidade ateística, né? E aí com esse livro aí ele ficou popularmente conhecido. Esse livro estourou, com certeza disparado o livro dele mais vendido, e muito por causa desse tom polêmico, né? Já no título ele fala que acreditar em Deus é um tipo de delírio. Então as pessoas, né, não gostariam muito disso, né, de ouvir isso, né? Tipo, como se a pessoa que acreditasse em Deus tivesse um tipo de deficiência mental ou coisa do tipo, né?
A partir do título a gente já vê o tom em que o livro é escrito e como é colocado os argumentos. Eu não tenho problema nenhum em relação a você debochar de uma ideia, de uma cosmovisão, seja lá o que for, que você não concorda. Isso dentro, por exemplo, de escritos políticos, os conservadores são cheios de chacota com os marxistas e vice-versa. Os marxistas são cheios de chacota com os conservadores. Isso eles colocam nos livros deles, né? Nos livros eles tentam colocar menos isso, né? Porque fica um tom meio... perde um pouco a seriedade, né? Da argumentação. E o Richard Dawkins faz isso muitas vezes nesse livro. Esse livro, ele tem um tom quase como se fosse uma palestra transcrita ou coisa do tipo. Ele perdeu um pouco de, vamos dizer assim, de rigor que há em outros livros. Esse livro só é bom quando ele começa a falar do tema que ele domina muito bem, que é a evolução. E mesmo assim ele fala, digamos assim, de maneira muito superficial, pelo menos para mim, né, da evolução. Mas o que eu acho pior nesse livro são alguns pontos. O primeiro é que ele está completamente centrado na visão popular que as pessoas têm de Deus. E atacar a visão popular que as pessoas têm de Deus é uma coisa muito, muito, muito fácil. E até ele coloca que não vai argumentar teologicamente, não vai abordar temas teológicos, porque como ele não acredita que exista esse ser que está sendo discutido pela teologia, então não faz sentido ele fazer trabalhar esses argumentos teológicos. Até certo ponto ele tem razão. Se ele não acredita, ele não vai ficar questionando, por exemplo, a Teodiceia, a questão de que como que Deus pode existir havendo maldade do mundo. Como pode, melhor dizendo, como pode existir um Deus bom ou possa existir a bondade de Deus sendo que o mundo é mau. Se ele acredita em princípio que Deus não existe, então essa questão não se coloca. Então, se Deus não existe bondade ou maldade de Deus. Então, ok, tudo bem. Mas existem, até dessa pergunta, a gente pode colocar uma questão da existência ou não de Deus. Então, existem questões teológicas que provam ou tentam provar a existência de Deus. Então, ele poderia ter pegado melhor ou mais esses pontos teológicos. Porque quando ele pega pontos teológicos para criticar, ele pega, por exemplo, os pontos de Tomás de Aquino. E eu aqui quero me deter apenas em um ponto. A argumentação de Tomás de Aquino se baseia nesse ponto que eu vou colocar na visão de Deus aristotélica. Como que Tomás de Aquino prova que Deus existe? Ele vai colocando que tudo tem uma causa. E se a gente retroceder até as últimas causas, a gente vai chegar à causa primeira. E como a gente não pode ficar, segundo Tomás de Aquino, que tirou essa argumentação de Aristóteles. Só que Richard Dawkins não fala isso, né? Fica parecendo que Tomás de Aquino inventou isso do ar. Aí fica parecendo que, olha só como os cristãos, e o maior deles, Tomás de Aquino, é tonto, né? Porque é complicado, seria complicado o Richard Dawkins falar que, por exemplo, Aristóteles é besta. Enfim. Aristóteles tem uma dimensão muito maior que Tomás de Aquino, né? Dentro da academia, principalmente. E continuando com o argumento, e Tomás de Aquino, tirando do aristotelismo, fala que é contraintuitivo a gente
permanecer infinitamente nessas derivações de causa, né? Então ele diz que deve existir uma causa primeira. E essa causa primeira é Deus. Eu expus melhor essa argumentação quando a gente falou da metafísica de Aristóteles, né? Essa é a argumentação de Aristóteles, é basicamente isso. Aristóteles chega até um Deus aristotélico, o Deus aristotélico é isso. Só que o Deus aristotélico não é um Deus pessoal, diferente do Deus de Tomás de Aquino, que é o Deus cristão, um Deus pessoal, o Deus que morreu na cruz. Essa é a grande diferença. E é uma grande diferença mesmo, né? Tá, qual que é a contra-argumentação do Richard Dawkins? Richard Dawkins diz que isso é um absurdo porque a gente poderia colocar quem causou Deus. Eu não estou brincando, é essa a argumentação dele. Se essa é a argumentação dele, então a gente pode usar isso para qualquer coisa. Quando os cientistas utilizam a teoria mais aceita do início do universo, que é o Big Bang, então quem criou o Big Bang? O que tinha antes do Big Bang? Veja, tem uma dificuldade muito grande de se explicar isso. Se a gente fica numa derivação infinita, tem uma dificuldade muito grande, porque quem tentou responder isso, por exemplo, foi nossa, esqueci o nome do rapaz, ele morreu recentemente, o cientista Stephen Hawking, perdão, tinha esquecido o nome dele. Stephen Hawking, ele, segundo o que deu para eu compreender, como eu sou leigo nessa parte de física prática e teórica, enfim, ele diz, o Stephen Hawking, que no início, antes do Big Bang, havia uma espécie de espaço absoluto, sem tempo. E o tempo foi criado, ou coisa do tipo, a partir do Big Bang. Mas aí, se a gente for seguir a argumentação do Richard Dawkins, a pergunta que se faz é: e antes do espaço absoluto? O Stephen Hawking ia dizer assim, não faz sentido essa pergunta, porque antes do espaço absoluto não tinha antes. O tempo não existia. Aí é que está a questão. Tanto para Aristóteles quanto para Tomás de Aquino, Deus não faz parte do tempo. Então, não faz sentido você perguntar o que havia antes de Deus. E, cara, simplesmente o Richard Dawkins ele não leva isso em consideração. Ele não leva isso em consideração e ele gasta uma página para contra-argumentar o Tomás de Aquino, e é uma contra-argumentação vagabunda. É uma contra-argumentação muito, muito ruim. Muito, porque ele não contra-argumentou. Isso daí é um sofisma, isso que ele fez, basicamente. Tá, o Richard Dawkins, ele, bem no início do livro, ele vai falar sobre... vai fazer uma disputa besta que tem entre ateus e cristãos mais engajados também em combater ateus ou coisa do tipo, que fala, olha, existem cientistas cristãos que acreditam em Deus, aí os ateus, não tem e tal, e fica essa contagem de quais cientistas são cristãos, quais são ateus, e eu acho isso uma besteira, mas tudo bem. Ele vai falar sobre o Albert Einstein, que de alguma forma acreditava num ser superior. Claro que Einstein, pelo que ele deixou escrito sobre isso, não acreditava numa espécie de Deus pessoal, mas sim numa força maior que talvez não tivesse explicação para ele, que isso poderia ser o divino, ou isso poderia ser considerado divino, ou coisa do tipo, né? Aí o Richard Dawkins fala, eu não vou argumentar aqui contra esse Deus sofisticado do Albert Einstein. Pois é, esse Deus sofisticado também é o Deus do Aristóteles. E, em certo sentido, também é o Deus do Tomás de Aquino.
Com a diferença que o Tomás de Aquino acredita que, de alguma forma, esse ser superior se comunica com os seres humanos. Talvez não como a igreja pentecostal da esquina acredita, mas o Tomás de Aquino acha que, de alguma forma, acredita. Se comunica, perdão. Se comunica com seres humanos. E esse é justamente o problema. No início ele já coloca essa linha. Eu não vou argumentar, contra-argumentar sobre esse Deus sofisticado. Eu vou pegar o Deus popular. É isso que eu vou fazer. Eu vou pegar o Deus popular e destrinchar ele e mostrar que ele não existe. Olha, eu acho que, assim, pro nível do Richard Dawkins, isso é muito pouco. Isso é muito pouco, porque um cara que escreveu Gênio Egoísta, escrever um livro desse, que é um livro panfletário, é um livro basicamente para adolescentes e jovens que são já ateus, mas eles não têm coragem de se confessar ateus, sair do armário. E isso que ele diz, textualmente, isso que ele diz no prefácio do livro. Isso que ele diz. Ele fala: se o meu livro funcionar como eu espero, muitos ateus vão sair do armário. Então é basicamente um livro panfletário de militância, que acredita que o ateísmo é melhor que a religião e coisas do tipo. Em cada capítulo ele tenta reforçar isso. E esse é um outro problema que eu acredito no livro. Você colocar como se você se você se tornar ateu, você vai ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais inteligente, uma pessoa mais moralmente mais engajada, ou que vai levar a moral mais a sério. E eu não acho isso. Eu acho que há ateus burros e ateus inteligentes, assim como há cristãos burros e cristãos inteligentes. Talvez a gente observa assim, num número muito grande, cristãos burros, porque os cristãos são maioria. Somente por isso. Mas se você for pegar estatisticamente, vai dar mais ou menos assim, sei lá, 20% dos cristãos são inteligentes e o resto é burro. E dos ateus também, 20% é inteligentes, o resto é mais ou menos, o resto é burro também. É assim, a inteligência ou a não inteligência não está em a pessoa acreditar ou não numa crença religiosa. Isso não faz sentido, cara. Isso não faz nenhum sentido. Há cientistas que são cristãos, há cientistas que são da Umbanda, há cientistas que são, sei lá, satanistas, e há cientistas ateus. Assim como há na população exatamente igual. A proporção é a mesma. Os cientistas são seres humanos, pessoas que falhas, tem uma expertise muito grande na área específica dela, mas às vezes em uma outra área ela é tão comum quanto qualquer frentista de posto de gasolina. Então, eu não entendo onde ele quer chegar. Isso é um problema, sabe? O livro inteiro a gente vai lendo arrogância atrás de arrogância, sabe? Parece que ele é um ser superior, encontrou uma espécie de iluminação porque ele se tornou ateu. E ele é quase como um livro iniciático, assim, olha, se você ler esse livro e se tornar ateu, você vai ser tão inteligente quanto eu e meus amigos aqui, né? Até o Daniel Dennett, o livro do Daniel Dennett, aliás, que é dessa temática de ateísmo, o Quebrando Encanto, não é tão ruim quanto o do Richard Dawkins, né? Eu não acho ele tão ruim. Apesar de que desses daí, o melhor que eu acho é do Christopher Hitchens. Porque o Christopher Hitchens ele vai atacar um problema muito específico. O Christopher Hitchens era historiador e ele ia atacar o problema da religião. A tese central do livro do Christopher Hitchens é que a religião envenena tudo. A religião é um grande problema. As pessoas são ruins por conta da religião. O que eu acho uma tese errada. Eu não concordo com essa tese. Mas veja bem, eu não concordo com essa tese, mas eu não acho o livro dele ruim. O livro dele não é ruim, ele ataca seriamente o problema. Tem um tom ácido e, vamos dizer assim, meio jocoso
no texto dele, mas não é um livro ruim. O livro do Richard Dawkins também aborda esse tema de que, não especificamente isso, mas como se a religião fosse um grande problema, se as pessoas religiosas elas fossem piores porque são religiosas. E cara, isso vale tanto por Christopher Hitchens quanto pro livro do Richard Dawkins aqui que a gente está analisando, né? Isso não faz nenhum sentido porque teve 2 guerras mundiais e teve a bosta da Guerra Fria, que parece que não acabou até hoje, e não foi por conta de religião. Centenas de milhares de pessoas morreram por conta de ideologias políticas. Há pessoas que morrem por conta de time de futebol. Então o problema não é a religião. O problema é o fanatismo. O fanatismo humano existiria independentemente da religião. Se a religião nunca tivesse existido, ainda assim haveria fanatismo humano e ainda assim haveria problemas relacionados a poder e coisas do tipo. Não é a religião o problema somos nós. E parece que eles colocam como se o ateísmo fosse uma escala evolutiva, assim. Que se todo mundo fosse ateu, o mundo ia ser perfeito e melhor. Ou pelo menos muito melhor. Incrivelmente melhor. Não ia haver fanatismo, todo mundo ia ser uma pessoa liberal, no sentido americano do termo, né? Mais mente aberta, não haveria preconceitos. Cara, isso é uma ilusão muito grande, cara. Isso é uma ilusão muito grande. Repare na diferença de tom de um outro ateu. O Emil Cioran era ateu, só que um ateu desiludido, completamente pessimista em relação ao ser humano, né? Eu tô relendo o livro Breviário da Decomposição, é um livro muito bom, aliás, que ele fala logo no começo, no primeiro aforismo, que é sobre o fanatismo. Ele fala que o homem sempre precisa de Deus. E Deus é a causa de todos os males. Aí, beleza, o Richard Dawkins e o Christopher Hitchens vai, aí, tá vendo? Eu não falei que Deus era a causa de todos os males? Mas aí o Cioran fala, mesmo que Deus não existisse, ia ser preciso criá-lo. Porque o fanatismo está dentro de nós. O que ele quer dizer com isso? Qualquer coisa pode ser substituída, pode ser colocada no lugar de Deus. Esse objeto de adoração, Deus, pode ser substituído por qualquer coisa. Tire Deus e coloque Partido Comunista. Tire Deus e coloque Corinthians, Palmeiras. Tire Deus e coloque qualquer, sei lá, ideia conspiratória maluca que a pessoa tenha e vai lá estourar uma bomba, sei lá. Enfim, por exemplo, não foi nenhuma convicção religiosa que criou as bombas atômicas. As pessoas criaram bombas atômicas com conhecimento técnico-científico, a mistura de técnica e ciência. Foi isso que criou as bombas atômicas. Não foi nenhuma convicção religiosa. Ninguém estava pensando em Deus ou na religião quando fez isso. E quando jogou as bombas em Hiroshima e Nagasaki. Ou quando estão pensando em jogar bombas agora. Claro que tem os fanáticos religiosos, né? Tem os fanáticos religiosos do Islã. Aliás, que ele fala um pouco sobre o Islã, né? Mas enfim, eu acho que uma coisa importante em relação a tudo isso é que uma forma que eu acho que os ateus sempre se recusam a fazer isso, mas seria uma forma ótima de mostrar definitivamente que não existe um Deus pessoal e que esse Deus não ouve orações, ou seja, lá esses seres, ou ser superior, ou ser sobrenatural não interage com o ser humano, isso não existe. Uma forma muito boa disso é, por exemplo, analisando
os milagres. Isso é um pouco difícil de se fazer porque quando geralmente as pessoas alegam que aconteceu não tem lá um cientista observando, isolando variáveis para fazer um estudo adequado, cientificamente adequado sobre isso, né? O que dá para se fazer é que existem alguns relatos. E eu não estou aqui falando aqueles relatos bem clichês, assim, a pessoa estava com hemorroida e foi curado, coisas do tipo, né? Mas, por exemplo, e isso é por esses motivos que as pessoas acreditam em Deus, acreditam no Deus pessoal, acreditam numa intervenção de Deus. Por conta desses momentos até raros que acontecem. E por que são raros? Eu vou lá saber. Se na próprio relato bíblico Jesus não curou todo mundo, curou só alguns, então vou lá saber por que é raro. Se tudo isso existe, né? Colocando sempre no condicional, né? Por exemplo, um santo canonizado pela Igreja Católica, o Padre Pio de Pietrelcina. Ele foi canonizado por alguns eventos. Eu não vou falar os eventos místicos que sangrava a mão dele ou coisa do tipo, mas tem um evento especialmente, vamos dizer assim, fantástico, que é que existe uma menina que não tinha pupilas, ela era cega, não tinha pupila. E ela pediu para chamar o Padre Pio, e o Padre Pio fazer uma oração para ela. E o Padre Pio foi lá até a casa dela, fez uma oração para ela, e ela passou a enxergar. Sei lá, nasceu pupilas, cresceu pupilas, surgiu pupilas nos olhos dela, e ela passou a enxergar. Como que a gente explica isso? Primeiro, a gente tem que ver se o relato é verdadeiro, né? E depois, se não tem de alguma forma, isso possa acontecer sozinho. Mas mesmo se de alguma forma se isso pudesse acontecer sozinho, de maneira espontânea, que tipo de autoindução é essa que a pessoa, após receber a oração do Padre Pio que ela tanto queria, ela consegue, o próprio corpo dela consegue se curar? Por que eu estou dizendo tudo isso? Porque se de alguma forma se mostrar que toda... Isso é um exemplo, né? Tem vários outros, né? Exemplos desse tipo. Eu não estou falando exemplos de maracutaia que acontece em igreja evangélica, sei lá, a pessoa se sente melhor e abaixa os níveis de ansiedade dela e ela não se mata por conta disso. Enfim, eu não tô dizendo esse tipo de coisa. Estou falando um negócio físico impossível, sabe? Muito difícil ou extremamente difícil de acontecer. Se conseguisse mostrar através de estudos sistemáticos que esse tipo de coisa não funciona, esse tipo de coisa tem uma outra explicação, pronto. É só fazer isso. Mas por que os ateus não fazem isso? Por que a comunidade ateística não faz isso? Ah, não, dá muito trabalho, não dá para se ter uma prova concreta, como, enfim, só vai analisar relatos e tudo mais. Mas dá para se analisar relatos e buscar, sei lá, uma explicação alternativa, buscar a veracidade desse relato, coisas do tipo, né? Existem vários. Quer ver uma coisa muito mais simples? Muito mais simples. A gente está no Brasil, aqui tem fortemente influenciado pelas religiões afro, condensadas na Umbanda e no Candomblé, e eles fazem lá os rituais deles. E muitos dos rituais de magia deles, eles falam que funciona. Por que não se pega um estudo e fala, não, vamos mexer com isso daqui, ó. Vamos ver se isso daqui funciona ou não. Vamos ver se isso é só autoindução, o que é. Vamos ver. Claro que tem, como toda religião tem um monte de charlatão, mas tem pessoas que falam que funciona e tem pessoas que falam que mudaram suas vidas através disso, como toda religião. Por exemplo, cara, aquele João de Deus, por exemplo, tem pessoas que falam que foram curadas com ele. Apesar dele ser um safado sem vergonha, tem pessoas até hoje que falam que foram curadas por ele. Problemas cardíacos e tudo mais. Esse tipo
é por isso que as pessoas acreditam. As pessoas não acreditam simplesmente por, vai numa celebração religiosa e se sente um pouquinho melhor. É por conta dessas coisas fantásticas que elas não encontram outra explicação a não ser por estar entrando em contato com um ser superior, ou enfim, com entidades ou coisas do tipo, que as pessoas acreditam. Acreditam no sobrenatural. Então, qual que seria o papel de uma ciência que tenta explicar os fenômenos naturais? Não, isso tem uma explicação natural. Isso tem uma explicação muito plausível. E faça a explicação. Por que não se faz? Qual que é o problema de se fazer? O Richard Dawkins fala no livro de maneira muito jocosa. Não, isso é meio patético de se fazer, mas por quê? Aqui estaria a prova cabal de que não tem um Deus pessoal e ele não interfere em nada. Por que não se mexe com isso? Aliás, ele critica muito, e ele fala que vai criticar mais o cristianismo porque é a religião majoritária, né? E os ateus fazem geralmente isso, né? Criticam os grandes monoteísmos. Mas, por exemplo, religiões animísticas, como Umbanda, Candomblé, até mesmo o satanismo, que é um tipo de religião animística também, não se fala nada. Não se fala nada. Aliás, uma coisa não tem nada a ver com a outra, tá? Mas eu já vi. Bom, não era bem amigo meu, era conhecido meu, que era ateu, que frequentava essas religiões animísticas, algumas delas, foi em todos os tipos. Ele falou que se sentia bem, ia e tal, mesmo não acreditando, ele ia. Mas o que parece, sabe, o que no final das contas dá a entender desse livro, que, e principalmente, não todo mundo, né, mas boa parte das pessoas que gostam desse livro, as pessoas têm uma espécie de raiva do cristianismo. Ou dos grandes monoteísmos, né, e passa a criticá-los fortemente. E no fim, parece que não importa se Deus não existe ou não existe. Parece que ele não está querendo colocar a questão seriamente. O que ele quer, ele tem um desejo profundo, isso é um desejo de que Deus não exista. Mesmo que Deus existisse, ele ia querer que Deus não existisse. Parece que esse é o tom que é escrito o livro, pelo menos pareceu para mim, né? E por todos esses motivos, eu acho que o livro ficou bem ruim, na verdade. Bem ruim, uma argumentação muito aquém do que o Richard Dawkins faz em outros livros mais da área dele, né? Mais da biologia, da teoria da evolução e tal. Como eu disse, quando ele fala da teoria da evolução, e ele fala, porque eu acredito que a teoria da evolução é uma explicação melhor do que a teoria criacionista, né? Tá, tudo bem. Ele explica até legal. Até eu acho que é o ponto alto do livro é esse. Na verdade, quando ele fala de teoria da evolução, é bem interessante e tal. Realmente, eu também acho que a evolução tem uma explicação muito elegante. Mas sabe, eu li a Bíblia inteira 3 vezes. 3 vezes e li o Evangelho várias vezes, né? Mas o Evangelho, mais a Bíblia toda, inteirinha, todos os livros eu li 3 vezes. E, pelo menos a parte da criação, o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, e mais especificamente o Gênesis, os 3 primeiros capítulos que falam da criação do mundo, nunca pareceu para mim que ali estava um livro tipo de ciências que ia explicar como que o mundo funcionava. O que acontece? Isso é porque, eu vou explicar isso porque o livro não trata disso, e ele deveria explicar isso, né? Quem escreveu o Pentateuco, a grande maioria dos teólogos tem quase que um consenso de que foi Moisés. Moisés, ali no deserto, durante a peregrinação, ele escreveu o Pentateuco. Por 2 motivos. Primeiro motivo, para poder ter um relato histórico e as primeiras leis ali do que seria a nação de Israel. Porque uma nação é feita pela sua história e pelas suas leis, os 2 grandes pilares da nação, né? E pelo seu povo, o 3º pilar, né? Então,
com o Pentateuco tinha dois grandes pilares, que é a história do seu povo e as leis. Como eles estavam chegando ali em Canaã, onde tinham vários povos que adoravam outros deuses, eles tinham que chegar com uma espécie de teologia. Porque os deuses que os povos ali de Canaã adoravam eram tipo deuses da natureza, ou que saíam da natureza, deuses que nasciam da lua, nasciam do sol, nasciam dos mares, nasciam dos rios, coisas do tipo, sabe? Então, para tentar provar teologicamente que o Deus que os israelenses adoravam era o Deus verdadeiro, Moisés escreve que Deus, o Deus deles é o Deus que criou todas as coisas. Não é o Deus que sai do sol, da lua, da água, é o Deus que cria todas as coisas. Então aquilo lá é um tipo de teologia para explicar, é explicativa no sentido de que, olha, eu estou mostrando que meu Deus é o Deus que está acima de todos os deuses, que está acima de tudo porque foi Ele que criou todas as coisas. Então, a criação no Gênesis não tem nenhuma função de explicar as coisas. Por exemplo, não fala da criação de pinguins ou de ursos polares, porque eles não tinham isso, nem sabiam que isso existia. Eles só queriam dizer assim, olha, Deus é o que criou todas as coisas, ponto. Eles não tinham nenhuma função explicativa de explicar como que as coisas vieram a se fazer e tudo mais. Então, quando eu vejo esse debate entre o que está certo, a evolução ou a Bíblia, ou coisa do tipo, cara, para mim é um debate completamente psicótico, sabe? Cada um tá dentro de si mesmo, discutindo com si mesmo. Não tem um diálogo aí. Não há um diálogo. Tá falando de coisas, sei lá, completamente diferentes. Um tá falando de como as coisas vieram da natureza, como que a natureza funciona. E o outro tá falando de metafísica. Dá pra você juntar as duas coisas? Cara, remotamente, dá pra tentar fazer uma junção, mas, bicho, é muito difícil. E ficar no embate entre essas duas coisas, meu, é uma coisa totalmente contraproducente. E pra mim não faz nenhum sentido. Não faz nenhum sentido esse debate. Mas para as pessoas fazem, né? As pessoas ganham muito dinheiro com esse tipo de coisa, defendem sua causa e. Tá, mas o vídeo ficou muito longo, mas eu só queria mostrar por que eu acredito que esse livro é muito ruim. Por quê? Porque foi um autor que tinha livros muito bons e se esperava muito desse livro. Ele entregou muito pouco. Muito pouco. Esse livro é muito abaixo do que o Richard Dawkins poderia produzir. O Richard Dawkins ele tenta tratar de questões metafísicas e ele trata muito mal. Muito mal. Ele tenta tratar de questões metafísicas e ele nem se dá o trabalho de provar que a metafísica não existe, ou coisa do tipo. Como, por exemplo, Bertrand Russell, que é um dos que trabalha com que a metafísica não existe, isso daí é tudo, enfim, confusão linguística e tal. Ele poderia partir desse ponto. Aí ele teria que fazer filosofia. Só que não é a praia dele. Não é a praia dele. E quando ele tenta fazer é muito, muito ruim. É só sofismos, entendeu? Quando ele trata da praia dele, que é a teoria da evolução, e para explicar isso, aí ele é muito bom. Aí ele é muito bom. Tá, eu sei que tem muita gente que gosta desse livro, enfim, mas tem mais uma relação sentimental com esse livro do que qualquer outra coisa, uma relação racional mesmo. Se a pessoa parar e ler e analisar os argumentos, vai ver que os argumentos é muito fraco. Ele só ataca a religião popular e isso até o meu filho de 6 anos consegue atacar a religião popular, tá? Mas beleza, é isso, até a próxima.